Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Físio. Como sempre, a gente tenta trazer para vocês conteúdos que a gente acredita muito que podem fazer diferença em alguma parte da vida, alguma parte da nossa história de trabalho. E hoje vocês vão ter uma grande oportunidade nesse encontro. A oportunidade de se inspirar em histórias de pessoas que já passaram por muita dificuldade na nossa profissão, desde os estudos até o início de carreira, mas que com o passar dos anos conseguiram encontrar o caminho eu vou chamar de sucesso, porque é um caminho que levou de encontro às expectativas com os pacientes, que conseguiu agregar coisas valiosíssimas na vida de outras pessoas. Então, essas três pessoas que estão aqui com a gente hoje vão partilhar um pouquinho dessas histórias e vão contar para a gente um pouco dessa trajetória de sucesso. Essa trajetória que fez com que esforço, trabalho, conhecimento pudesse ser transformado em atendimento, um bom negócio e uma receita digna, profissional, capaz de suprir as demandas e as necessidades do dia a dia. Então, o tema, né, o título, né, do podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto, e depois eu vou dar detalhe nesse projeto no finalzinho desse encontro também. É o Código Secreto, o que ninguém te ensinou sobre o sucesso em clínicas de fisioterapia. Então, hoje a gente tem aqui o professor Tiago Lopes, professor Kleber Twisse, professor Guilherme Cantoya, e eu vou começar. Na verdade, eu gostaria que vocês dessem o start, né? Fazendo as suas considerações iniciais, mas eu gostaria que fosse muito focado no seguinte: a gente vai fazer uma escala de ideias até a gente chegar no hoje. Eu queria que vocês começassem a falando do início. Contassem um pouquinho da história de vocês e principalmente a história relacionada com clínica de fisioterapia. O que que foi importante aprender, aonde que foi importante errar e como que vocês transformaram tudo isso no que vocês têm hoje em relação a seu negócio, a clínica, como que como todas essas experiências viraram a história de hoje em dia. É, eu vou começar com você, Guilherme, e depois a gente vai passando pros mais velhos. Eu não sei nem se você é o mais novo daqui, mas talvez seja. Então, a gente começa hoje dos mais novos para depois ir para o mais velho. Obrigado, viu, Guilherme, pela presença e obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Bruno. Um prazer estar sempre um prazer estar com vocês, né, cara? Pessoas que eu admiro, eu respeito, eu aprendo todos os dias. Pessoas que me incentivaram desde o início da fisioterapia e hoje eu só consigo estar onde eu estou graças a vocês. Eu sou muito grato por tudo que vocês fizeram. E com certeza eu sou o mais novo dessa turma aqui. Meu cabelo ainda não caiu, mas está começando. Mas é muito bom estar falando com vocês aqui. E aí, assim, se eu puder, eu vou falar aqui de uma forma resumida, né? Você comentou sobre como foi o início, os aprendizados, os erros e que transformação que isso gerou. Eu começo dizendo assim, Bruno, eu estou há 12 anos formado, cara. E o início, ele era muito voltado para o desenvolvimento técnico. Eu fui um cara que eu tive a oportunidade, o privilégio de poder estar com vocês, com a Ebrafim, desde o início da minha formação. E vocês vão lembrar disso, o quanto de formações e cursos eu sempre fiz, né? Então era muito técnico. O que que eu tenho que fazer para ser muito bom tecnicamente ou para melhorar tecnicamente para que o meu paciente possa ter o melhor resultado? Porque estava claro para mim, era a área clínica e eu tinha que ser muito bom naquilo que eu fazia. Então, meu início foi puramente técnico, mas aí eu comecei a perceber, cara, com o passar do tempo, e desses 12 anos, eu estou praticamente há 10 anos como autônomo e há 4 anos eu tenho clínica. Então, praticamente a minha jornada inteira foi sempre buscando, correndo atrás do paciente e fazendo a coisa acontecer. E só que eu comecei a esbarrar em alguns erros que foram bem naturais, assim, mas que me geraram uma provocação de que só o técnico não era o suficiente.
O primeiro erro, assim, que eu cometia, cara, e que hoje eu ainda de vez em quando tenho alguns deslizes, mas melhorou muito, era a forma como a gente se comunicava com o paciente, a forma como a gente vendia o nosso serviço para o paciente. Eu vi que eu estava razoavelmente bem tecnicamente, o paciente melhorava, mas quando eu ia ofertar um tratamento, não sei, doutor, eu melhorei aqui, eu acho que não vai rolar, eu não posso, eu tenho uma viagem, o preço não está legal, coisas nesse sentido. E esses foram os primeiros erros que eu comecei a ter e que me geraram uma provocação. Opa, se eu quiser jogar esse jogo e ter sucesso, eu não posso ficar preso só à técnica. Eu destacaria que esse, inclusive, foi o principal, assim, a forma, comunicar o nosso tratamento, o nosso trabalho, vender efetivamente o que a gente faz. Eu digo que foi um dos primeiros erros que eu cometi lá atrás e foi o que me gerou uma maior transformação, desculpa, como pessoa e como profissional. Isso me gerou uma alavancagem de crescimento muito maior do que eu tinha quando eu era puramente técnico e só entregava resultado ali dentro do consultório. Então, como eu disse, 12 anos já na jornada, 4 anos a gente tem clínica, e isso é um pouco da minha história. Assim, eu nunca fui em Vilhena, mas eu estou em Vilhena há 6 anos. É uma cidade aqui no estado de Rondônia. E uma das coisas que hoje, quando eu olho para o que a gente faz hoje, assim, parece que nunca está bom, né? É algo que eu carrego assim na minha história, que, poxa, o que que a gente ainda tem que fazer, o que pode ser feito para que a gente possa estar um passo à frente, para sempre poder entregar o melhor e em busca desse sucesso, porque eu ainda acho que talvez eu não cheguei nele, talvez não da forma como eu queira, enfim. É um pouco da minha história, é um pouco do que eu vivo. Valeu, Gui. E é muito legal, né? O Guilherme tem uma característica muito forte, que é a maneira como ele organiza metodologicamente a forma de trabalhar. Acho que não foi sempre assim, né, Gui? Mas você conseguiu aprender e colocar em prática isso. Isso é muito legal de ver. Você sabe que eu já vejo o Kleber com uma outra característica. E aí você vai contar. Eu queria que você contasse a sua história também, Kleber. Mas o Kleber, ele tem uma questão que ele consegue passar, a minha visão, né, Kleber, é que você passa muita autoridade no trabalho que você faz. E eu vejo que você se preocupa, assim, nos mínimos detalhes para fazer isso. Não é só aquela coisa do tete a tete com o paciente, é como é que eu apresento a minha clínica para o paciente, é como é que é a recepção da clínica, como é que ele é atendido no momento que ele está ali, né? É como que você se veste para atender o paciente. Então, assim, eu vejo que tudo isso é uma coisa que passa muita autoridade, e somado a tudo isso, você tem grandes resultados, que é né, isso daí é uma receita importante aí de trabalho. Mas começou assim, Kleber? Já era desde o começo assim? Tava tudo fácil? Pegou, abriu a portinha lá, a clínica encheu no segundo dia, como é que foi? Fala galera, beleza? Prazer enorme estar aqui com vocês novamente aí gravando um podcast para falar desse assunto tão importante, né? Um assunto que tanto faz falta, né? Um assunto de administração, de gestão, de organização, que eu creio que eu passei por isso, eu passo por isso, mas estou melhorando, estou tentando aí galgar novos degraus aí para que eu consiga chegar também a um sucesso maior, né? O Guilherme falou que eu não cheguei no sucesso que eu gostaria, e é sempre assim mesmo, né? A gente tem que planejar, efetuar, analisar os erros aí, efetuar de novo, e aí, enfim, a nossa vida é um constante aprendizado, né? Bruno, você me perguntou, veio até um fato interessante aqui, que, cara, eu atendia quando eu comecei, olha que interessante, atendia muito atleta, sempre atendi muito atleta, sempre gostei dessa parte de atleta. Cara, eu atendia de tênis, bermuda e camiseta cavada lá no começo, porque eu não tinha ar-condicionado na sala, velho. Então, olha só, esses dias eu tava refletindo, acho que eu sou um bom fisioterapeuta mesmo, porque senão os caras não iam em mim daquele jeito que eu atendia eles. O paciente hoje, ele vem aqui, que eu atendia desde lá de trás, sempre vem que ele é um triatleta. Ele falou, Clebão, eu lembro, cara, como você suava em cima de nós naquela sala que malemar tinha um ventilador, enfim, cara. Mas isso, né, 20 anos Bom, atrás aí de prática clínica que eu já tenho, mas a gente vem evoluindo bastante. Então eu creio que o trabalho foi bem feito, mesmo correndo, hoje, né,
com essa visão diferente de se portar melhor, de tentar o paciente ser bem recebido na sua clínica, gerar uma admiração, né? Gerar coisas boas ali na mente do paciente quando ele chega até você, mas em determinados momentos não foi bem assim, não. Mas, enfim, tudo foi melhorando, nós fomos aprendendo, idealizando, e é claro, o resultado clínico, né? Se você não tiver resultado clínico, você pode se vender muito bem, mas chega uma hora que essa venda sem resultado também vai dar problema. Então, eu creio que tem que estar tudo atrelado esse sistema, né, de venda, de resultado, a pessoa se sentir bem, confiar no seu trabalho. Eu creio que esses são os pilares aí para a gente conseguir galgar aí. Maravilha. E aqui a gente tem mais um que já é figurinha repetida aqui no podcast, né? Recordista em participações. É, Tiago, mesma coisa, assim. É engraçado como a gente tem três histórias, assim, com um perfil. Lógico que tem muita coisa comum, né? Mas também tem algumas coisas que diferentes. Tiago tem uma coisa que é a humanização, que eu acho que talvez é a minha impressão, né? Olhando de longe, assim, como que consegue, como o Tiago conseguiu humanizar o processo de fisioterapia e trazer o paciente para um lugar que o paciente entende que é uma extensão da casa dele, onde ele se sente acolhido, seguro, confortável, confiante. E isso faz uma diferença absurda no meu ponto de vista, porque o Thiago conseguiu transformar essa característica em um negócio onde o paciente ele começa a fisioterapia, ele tem data de começo, mas ele não tem data de final. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco disso também, Thiago, e as histórias desses pacientes que não têm data de final. É, não, muito bom estar aqui sempre esse bate-papo, né? Que eu tenho certeza que quem estiver escutando esse podcast possa também desfrutar e também falar assim, putz, minha história também foi desse jeito, e a minha história eu vivi assim, e a fisioterapia me levou a tal lugar. Eu acho que isso aqui é uma forma de ajudar quem ainda, né, não sabe encontrar um caminho, e encontrar histórias de dificuldade, né? Porque história de dificuldade, história triste, acho que todo mundo tem. Não é uma bengala isso, né? Na verdade, a gente tem que saber como usar. E aí tem gente que chora, tem gente que vende lenço. E a gente prefere vender lenço, que é o que a vida nos trouxe aí, cada um com a sua história. Mas algumas coisas me vieram na cabeça, né? Desde quando eu plantei a sementinha na cabeça dos meus professores na faculdade, lá entre 98 e 2001, onde eu falava assim, eu tenho que aparecer de alguma maneira, porque eu não consigo, né, fiéis na faculdade. Falei assim, vou sair da faculdade, e vou montar uma clínica. Acho que isso não passou pela minha cabeça e nunca tinha passado pela minha cabeça nos primeiros anos de formado. Então, onde minha professora foi lá, me pescou, né? Eu tava lá, e aí a coisa começou. E eu comecei a atender convênio. E o convênio, era um mundo que todo mundo metia a boca. Ah, não, o convênio paga pouco, o convênio paga pouco. E eu falava assim, cara, eu não vou entrar nesse esquema, nessa vibe aí muito louca. Eu vou fazer do convênio a minha propaganda. E aí o convênio me ajudou pra caramba. Sem o convênio eu não conseguiria conhecer pessoas. E aí entra o que o Brunão falou, né, nessa questão da fala, que é isso mesmo que eu me enxergo também. E aí veio uma ligação de um médico, né, querendo saber quem eu era, porque ele estava precisando de ter uma referência do que os pacientes dele estavam melhorando, indo para o convênio. Eu falei, não, então a partir daí surgiu a minha ideia de falar assim, putz, será que eu tenho jeito para montar alguma coisa? E aí, se montar alguma coisa, eu vou chamar de clínica, mas não era uma clínica, era um fundo de garagem. Era um fundo de garagem adaptado, onde as pessoas, o pessoal da academia guardava as bicicletas, onde era um depósito. Desse depósito, a gente conseguiu construir, comprar alguns equipamentos de uma academia que estava fechando, que ela quebrou, infelizmente. Ela foi a oportunidade financeira que a gente teve de falar assim: vamos, então vamos. E aí foi onde as coisas realmente começaram. E eu me pergunto até hoje por que que as pessoas iam até lá. Fala assim, cara, não tinha uma porta, não tinha uma fachada, era tudo improvisado. Se era frio, era muito frio, se era calor, era muito calor. Igual o Gui falou, o Kleber falou, não tinha ar-condicionado. Fala assim, cara, será? Acho que vamos continuar, né? Eu nunca quis falar, vou ser empresário depois de 5 anos de formado, né? Vou ser empresário. E hoje a gente está falando de uma história de clínica de 20 anos nesse ano. Então, eu acho que por onde a gente foi, as pessoas elas foram juntos.
foram juntas, e aí eu comecei a me perguntar, então acho que eu estou no caminho certo. E a segunda motivação para mim, de que esse atendimento humanizado, de criar um ambiente, formatar isso, né? É claro que tem outros pilares que a gente vai falar muito disso, que o Guilherme me espelho muito, no Bruno também, no Kleber também, mas na hora que os médicos começaram a virar os meus pacientes, aí que a coisa falou assim, cara, então eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer, né? Um insatisfeito positivo aí, mas as coisas estão caminhando, estão no seu caminho, com as suas dificuldades, né? Melhorando a questão da organização. E então essas coisas me chamam a atenção e isso remete a histórias antigas. A gente tem várias outras histórias que a gente pode contar ao longo aí do podcast de pacientes que não querem ir embora, falam assim, vai embora, não, não quero ir embora, quero ficar. Então talvez essa falta ela seja complementada com a nossa visão atual de como que a gente enxerga o paciente, de como que a gente vê a dor do paciente, tecnicamente, também a nossa importância. Mas eu acho que, resumidamente, assim, dentro do que o Bruno pontuou, foi mais ou menos assim. E a gente está aqui aí daqui a pouco vai falar, pô, eu tô com 30 anos de formado e a gente sabe o quanto é bom falar que eu sou fisioterapeuta, o quão é bom falar que eu tenho todo esse tempo nessa luta, porque a gente veio para cuidar de gente. E a gente está aí. Maravilha. Eu acho muito bom isso, né? Porque é, não existe uma receita de bolo, não existe uma coisa pronta para definir o que que eu preciso fazer para que o meu negócio dê certo. Mas existem pilares, né? Existem coisas diferentes, mas existem pilares, aonde a gente se apoia. E claro, a gente sempre pega o pilar onde tem uma característica mais forte, explora isso de uma maneira melhor. E a gente vai tentando pegar onde a gente é mais fraco, que nem o Guilherme comentou, né? Que ele percebeu uma fraqueza e foi tentando crescer em cima da fraqueza. O importante é que a gente enxergue as características que a gente tenha que funcionam melhor e que funcionam pior. E aí, dentro desse tema, eu queria até que você começasse falando sobre isso, Guilherme. Você foi lá para. Você está em Vilhena, né? Vilhena é Rondônia, estado de Rondônia. E como que você acha, Guilherme, qual que é a característica que você acha que o teu negócio hoje tem que você consegue perceber que cria um diferencial positivo entre os seus concorrentes aí na região? É difícil a gente falar de um só, né? Mas pelo menos que você ligasse assim, o que que você acha que é mais importante? O que que você fez de dentro da tua história de clínica aí, né? Como é que você trabalhou que você criou um diferencial, principalmente em relação aos seus concorrentes, e quais as características você acha que são as mais importantes assim para o teu negócio ter prosperado tanto nesse tempo aí de 4 anos? Quem acha que 4 anos é pouco é porque não conhece a clínica do Guilherme. Porque 4 anos do Guilherme parecem uns 15 anos de outra pessoa, que a clínica vai muito bem em relação a fluxo, organização, caixa, etc. Obrigado, não, cara. O Thiago foi falando e me deu um negócio bom, assim, sabe? Porque ele falou, cara, a gente está aqui para cuidar de gente, né? Eu não sei se isso é um diferencial. Eu até penso que é algo natural. É algo que a nossa clínica aqui, cara, ela faz bem feita e vai além do técnico, sabe? Talvez seja um diferencial. Acho que é a forma de cuidar, cara. Uma das coisas que diferencia o que a gente faz aqui é a forma de cuidar. Porque hoje a gente vai conversando com os pacientes, né? E eu sou bem criterioso em entender, não só como ele chegou, o porquê ele chegou, né? Mas através de quem também. E a gente escuta cada vez mais. Eu escuto duas coisas, e a gente vê isso com muita frequência aqui. Primeiro é a forma de cuidar. E como consequência, o resultado, mas é aquele resultado tipo, acima da média mesmo. E não é porque a gente é melhor do que os outros concorrentes que estão aqui, mas talvez seja porque a gente organiza melhor a forma de atender. Falando na parte técnica, mas então assim, a gente escuta muito aqui. Poxa, eu venho aqui porque fulano teve hérnia de disco e melhorou com poucas sessões. Ele já tinha feito 60.
Então, isso é relato de paciente. Pô, então quer dizer que no outro serviço ele fez 60 e não melhorou, e aqui com 4 ele teve um resultado? Sim. O que mais que essa pessoa falou para você? Falou que vocês são pessoas muito especiais e muito atenciosas, pessoas cuidadosas. E isso está intrínseco nos valores que a gente tem aqui na clínica e é algo que você é natural. E por um tempo eu até achava que era um negócio pregado na parede, valor, empatia, e não é, cara. Acabou ficando algo realmente natural, mas é o cuidar. Eu penso que isso é um grande diferencial nosso, porque a gente cuida da pessoa, e quando a gente olha para a pessoa e organiza a história dela baseada na competência técnica que a gente desenvolveu e desenvolve ao longo dos anos, a gente consegue entregar um resultado acima da média do mercado. Então, eu penso que esse foi um dos grandes motivos da Benver hoje, né? E eu vou falar até do Guilherme como pessoa física, ter crescido até de uma forma até rápida no cenário de Vilhena, até aqui no Cone Sul. A gente tem pessoas que rodam 300, 400 quilômetros para vir tratar com a gente, pelo jeito diferente de cuidar. Eu acho que é isso que resume. É uma forma diferente de cuidar, que para mim é o cuidado humanizado, o Thiago falou, e a estruturação, a organização desse atendimento para que ele possa ser alcançado da melhor forma possível, no menor tempo possível. É algo que a gente bate muito em cima. É, eu consigo perceber tudo que você está falando aí, Guilherme, dentro da tua rotina, do como você trabalha. É muito bacana isso mesmo. Ô Kleber, o que que me levaria a agendar uma consulta com o Dr. Kleber e não com um outro fisioterapeuta que é mais perto da minha casa, que cobra metade do valor do preço de consulta? E por que que eu vou marcar com o Dr. Kleber e não vou marcar com esse outro fisioterapeuta que tem aqui pertinho? O Bruno, eu creio que dois pilares são importantes aí. Por que que eu iria no Dr. Kleber hoje tratar uma dor? Cara, porque ele tem resultado clínico e o pessoal fala que ele é gente boa, cara. Que ele troca ideia e que é humano e que quando a pessoa precisa de um apoio aqui a gente consegue ajudar, né? Não é só visando a parte financeira, pelo contrário, eu tenho a minha ideia aqui que o paciente que passe por mim de maneira rápida e depois continue com o pessoal que trabalha aqui comigo, fazendo a parte de fortalecimento, a parte de estabilização depois do problema, a parte de exercícios, né? Mas eu tento aí resolver o problema do paciente o mais rápido possível. Eu acho que, problema que eu digo dor, né? Quem trabalha com dor sabe que se você não melhorar a dor do paciente, dificilmente você vai ter sucesso clínico. Então, eu creio que hoje eu iria no Kleber porque eu queria resolver rápido o meu problema. Eu sabia que ele ia me atender, uma experiência clínica legal aí, e ia buscar um resultado ótimo aí para o meu problema, entendeu? Perfeito. Eu também, eu penso muito que você tem essa característica muito forte, Kleber, que é uma marca tua aí. É, e só fazer criar um detalhezinho nisso que o Kleber tá falando. É, essa pessoa, ela só vai no Kleber, não é só porque o Kleber ele dá resultado. É porque o Kleber há muito tempo ele mostra esse resultado para os Ah, clientes e para as pessoas nas suas redes sociais. Ele tem um planejamento de post, as pessoas comentam sobre isso. Então, o Kleber, além de dar resultado e além dos pacientes dele comentarem com outras pessoas, ele consegue mostrar isso de uma maneira que possa dar um caminho para pessoas que não acharam uma forma de tratar as suas coisas. E o Kleber faz isso de maneira muito, muito bem feita. É muito legal assim, a maneira como isso é apresentado. Ô, pô. Thiago, você tá num lugar que eu vou te falar. São José do Rio Preto é uma cidade excelente para morar. Tá entre as melhores do Brasil, né? Então, quando a gente pega os índices, os indicadores, né, de que uma cidade precisa ter, tá entre as melhores do Brasil. É uma cidade rica, economicamente falando, assim, né? Que tem uma área comercial. Mas, por outro lado, Thiago, você tem uma concorrência gigantesca nessa cidade, porque tem muita clínica boa, tem muito fisioterapeuta bom. E você não é o único dessa cidade
capaz de humanizar atendimento. Tem outras, cada um de uma forma, mas tem outras pessoas que fazem isso também. Então, por que essa clínica, essa tua clínica, tem uns 400 pacientes sendo atendidos todo dia? Qual que é, qual que é o segredo para que isso seja desse jeito? Cara, isso, se eu tiver uma resposta pronta para você assim, eu tô mentindo para mim, tá? Mas eu vou falar o que que eu imagino dentro disso. Primeira coisa, eu tenho um puta relacionamento bom com todos os FIIs aqui, sabe? Todos os físicos que passaram comigo, todos os físicos que têm outras clínicas, inclusive eu encontro eles na rua, a gente bate um papo, sabe? Às vezes a gente tem paciente em comum. Então é aquela coisa que eu, principalmente quando o paciente ele vem de outro lugar, é a primeira coisa que eu vou e valorizo a passagem, né? Porque geralmente o paciente ele já vem remoendo, mordendo o beiço, porque ele está vindo de outro lugar, porque às vezes ele não atingiu o que ele estava precisando, né? Mas a gente já quebra ali e continua. Então, e o segundo ponto eu tento ficar o máximo próximo de quem eu sei que vai me encaminhar paciente. E que eu sei que ele acredita no mesmo jeito que acredita no Kleber, nos resultados, ele vai acreditar em mim também. Não por conta de um atendimento humanizado, que isso faz parte do processo, mas na entrega de resultado. Então, os médicos, né, inclusive, eu já fui muito cara de pau de bater na porta, de me apresentar, de falar quem que eu sou, né, como que eu posso ajudar, né? A gente sempre falou de projetos que a gente pode usar pessoas. Até hoje, garoto, os médicos eles indicam, às vezes, pacientes que operam na Santa Casa, no hospital municipal, que não tem condição disso. E a nossa devolutiva social, então eu tenho um link muito grande com esses parceiros, vamos dizer assim, porque se a gente pegar 25 anos atrás, não sei se você lembra da questão do envelope. Todo mundo lembra da história do envelopinho? O envelopinho era o percentual que o físio deixava para os médicos, cara. Era uma coisa de louco, assim. Então, a gente conseguir passar por cima de tudo isso e ainda conseguir atingir esse número de pacientes todos os dias não é fácil, né? Mas aí os pacientes, eles foram também, no percentual maior, eles, no boca a boca, eles vão falando que, pô, lá o lugar é legal, você é bem atendido, né? Ali o paciente tem um nome, ali o paciente, quando chega, já tem um link com a secretária em relação a qual é o nome do paciente, né? Da onde ele veio. Tem uma triagem prévia, mais de uma organização melhor sobre isso. Então, quando o paciente chega, parece que eu conheço ele faz tempo quando eu entro na sala. Então, o preparo de como você avalia o paciente, já chamando pelo nome, já sabendo onde é a dor e sabendo de onde ele vem. Então, porra, parece que você já tá quebrando, o paciente está de braço cruzado, ele já solta os braços e quer te dar um abraço, né? Porque você fala assim, ninguém fez isso comigo. Ninguém nunca me explicou do meu problema. Ninguém nunca preparou palavras para poder me falar começo, meio e fim. Eu estou aqui para onde eu vou. Então eu acho que, Brunão, esse número de pacientes ele passa por isso por conta dos nossos treinamentos com a equipe, da nossa capacitação de todo mundo falar a mesma língua, de todo mundo olhar e saber o que o outro está pensando. Eu acho que ali tem que ser um ambiente bom para todo mundo e que as pessoas realmente, elas não, igual você brincou, eles não querem sair dali. Porque você fala assim, não sou professor de educação física, não faço a mesma coisa e aqui ninguém faz isso. Mas eu tenho um puta relacionamento com o educador físico, porque dali a gente tem uma troca e ele vai me devolver muitas vezes esse paciente, ou ele vai lembrar de mim em algum momento. Sabe aquela coisa que quando a pessoa tem uma dor, ela vai lembrar de você? Porque tem o iminha da geladeira, que você ganhou um calendário, por exemplo, que você vai abrir a geladeira, vai lembrar de mim, ou de uma história que você passou comigo, ou de alguém, né? Quando você comentar com alguém a sua dor, ele vai te encaminhar para um lugar que ele foi bem atendido e que merece, passar por essa oportunidade. Então, eu acho que é mais ou menos assim que a gente encara essa passagem de todos os dias, centenas de pacientes nesse lugar, e que isso me dá uma dor de cabeça boa que para pensar em outras coisas. É isso aí. E uma coisa assim que me pega muito, né? Quando a gente vai olhando para tentando entender, né? Acho que é isso, assim, é um exercício aqui, porque é tentando entender. E nessa tentativa de tentar entender, o Guilherme, o- olhando para trás aí, vamos lá. Você falou 4 anos de clínica, mas são 12 anos aí de carreira, de construção, né?
o que você faz hoje, você aprendeu em algum lugar. Você aprendeu, você teve que estudar, você teve que buscar. Então, assim, eu queria saber o que que você estudou, que você entende que fez uma diferença significativa para que o teu negócio hoje. Você fala assim, eu não estou satisfeito com o meu negócio completamente, mas eu tenho certeza que você está satisfeito com o seu negócio. Você pode falar assim, ó, eu acho que ele pode crescer, ele pode, mas eu tenho certeza que você fala assim, cara, hoje eu tenho um negócio massa aqui, tá legal, tá bacana. Então, o que que você estudou? E aí vale qualquer coisa, Guilherme. Curso, pessoas, visão de alguém, qualquer coisa que você achar que realmente é um diferencial. E o quanto tempo que você precisou para fazer esse conhecimento se transformar efetivamente em resultado dentro do teu trabalho. Perfeito. Eu fiquei pensando aqui sobre a questão do sucesso, cara. Ouvindo as histórias de vocês, né? E aí, você me fazendo essa pergunta agora, mano, cara, quando eu cheguei em Vilhena 6 anos atrás, eu tinha uma agenda de 2 pacientes por dia, porque era novo na cidade, mas eu atendia de 1 a 2 pacientes por dia. Passados 2 anos, eu atendia 15 pacientes por dia, todos individualizados, de segunda a sexta, e no sábado era mais 5. Ali eu tive sucesso. E eu atribuo, naquele momento, o sucesso a realmente a competência técnica. Que o resultado foi gerando o que o Thiago falou, boca a boca foi muito rápido, muito forte. E a coisa começou a acontecer. Então, para aquele momento de sucesso, competência técnica. Então, eu precisei me dedicar ao longo desses 12 anos, como a gente já falou, muita competência técnica. Pensando em negócio, 14, 15 pacientes por dia, eu não estava satisfeito. Porque o que a gente faz é muito bom. Todos nós aqui fazemos é muito bom para a sociedade, para eu me limitar a um consultório e falar, pô, vou atender 15. Não, mas se eu posso atender 15 e eu ensinar mais um a atender 15, a gente atende 30 e a gente passa a ajudar 30 pessoas por dia. E a partir desse pensamento, cara, de crescimento, que é algo que eu tenho muito comigo, assim, eu sou meio inquieto, eu precisei começar a buscar outras coisas que hoje fazem a diferença aqui dentro. E eu vou dar destaque, Bruno, para gestão de pessoas, cara. Liderança, gestão de pessoas, e isso na nossa parte, na nossa profissão, está envolvida inclusive com treinamento técnico. Então, não é só gerir o funcionário, o colaborador, o parceiro, na questão dos processos da clínica, como receber um cliente, como se portar à frente do cliente, como fazer uma boa venda, mas também envolve em criar um padrão para que dentro do mesmo espaço todo mundo fale a mesma língua, como o Thiago falou. Essa competência, eu comecei a desenvolver ela um pouco antes da gente abrir a clínica. Foi na pandemia, cara, que me gerou esse start, assim, no ápice da pandemia. Falei, cara, já tinha ideia de abrir um negócio, se eu precisar abrir um negócio, eu preciso entender de gente, porque eu vou precisar de gente para funcionar. E eu fui buscar isso de duas formas. Trancafiado no apartamento, na internet, conteúdo. O maior desafio para isso, cara, que eu tive, pegar aquela enxurrada de coisa e organizar. Foi um desafio absurdo. E bom, já que eu não estou conseguindo organizar e não estou tendo oportunidade de ir para a prática, eu vou conversar com quem já faz. E eu fui acessando pessoas, tanto da fisioterapia, você é um desses, o Thiago é um cara que a gente sempre conversou muito. Vira e mexe, eu tô lá na clínica dele para entender um pouquinho melhor das coisas e conversando com pessoas, organizando esse conhecimento que antes estava bem solto na internet e o terceiro, pôr em prática. Foi assim que eu fui mapeando, né, o que poderia fazer essa mudança de jogo. Aí, associado a isso, né, cara, eu poderia usar a mesma regra para outras coisas que mudam o jogo para a gente aqui hoje. Além de gerir bem as pessoas, ter um espírito de liderança, que aí, geração, como gerir melhor o caixa. Pô, você pode ter os melhores funcionários, o melhor atendimento. Se você não tiver dinheiro no caixa, quebrou. E a gente sabe que a maioria fecha. Gestão de caixa, mesma coisa. O que que eu tenho de melhor e quem que eu tenho de referência que pode me ajudar a estruturar isso
e pôr a mão na massa e põe na prática e vê o que que dá. Tudo isso atrelado ainda, sem deixar de lado a competência técnica. De nada adianta eu ter um caixa saudável se o cliente não chega aqui e não me indica outro, não renova um plano de tratamento, não me busca depois de 2 anos por uma outra condição. Eu acho que é isso, Bruno, assim, de principal, cara, que para mim mudou o jogo do que a gente faz hoje aqui, seria basicamente isso. E as melhores fontes foram essas, acessar conteúdos de relevância, cursos. Hoje na internet a gente sabe que tem muita coisa, né, cara? Concorrência absurda na área da educação. Só que o que virou a chave é o networking. É estar perto de quem já fez. Isso me ajudou a cometer muito menos erros. Trazendo até para dentro da minha família. Meu pai já quebrou 2 vezes. Os erros que ele cometeu, eu não cometi. E nem vou, porque eu aprendi com o erro dele. Então, ter pessoas que já passaram por aonde eu quero chegar, acho que foi a virada de chave. Maravilha. O Thiago acho que pediu a palavra, né, Thiago? Você vai fazer uma complemento. Então, o Guilherme fala de algumas coisas assim. Você fala, a faculdade, em alguns termos você falou de gestão, você falou de parte técnica, você falou de um monte de coisa aí, né? Mas eu falo assim, cara, olha como que a fisioterapia, ela mudou o foco dela, né? Dessa questão técnica, porque lembra lá nos anos 2000, Bruno, 2000 e pouco, comecinho, a gente era um doente, cara, que a gente saía assim, falava assim, vamos caçar onde tiver esses caras aqui no Brasil, fora do Brasil, que a gente tem que trazer as coisas. Aí o Guilherme fala assim, né? Eu tô comparando as nossas faixa etárias, Verdade. assim, de discurso, cara, como que é legal. Porque na faculdade você não tinha, ninguém falava assim, ó. Eu tinha uma aula que falava assim, ó, como que você monta uma clínica? Só que a gente não te falava como você fazia isso. Você desenhava, minha clínica vai ser assim, vai ser assado, sabe? Era um negócio muito louco, não tinha um preparo para falar assim, ó, esse primeiro passo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente era desconhecido, a palavra de gestão, era desconhecida a palavra de marketing, era desconhecido tudo isso. Você tinha que botar a mão na massa, tentar botar os caras para dentro, tentar atender e fazer o que dava. Não era assim? E aí, em cima disso, a gente vê que o mundo hoje da fisioterapia, as pessoas elas querem continuar atendendo, mas elas sentem a necessidade de entender de outras coisas, que foi muito bem colocada pelo Guilherme. Só que elas não sabem onde, como buscar. E isso é um ponto que, né, não só a fisioterapia, né, mas a gente fala de fisioterapia porque nós somos fisioterapeutas, mas a gente vê que o mundo ele já tem um outro olhar, uma preparação, um profissionalismo mais em relação a tudo isso. É isso que eu quero colocar, porque hoje as pessoas elas também elas buscam um combo, mas muitas vezes elas não sabem onde procurar, mas elas querem, né? Eu tenho certeza que há interesse, mas a gente tem que saber como que fazer isso. Então, acho que essa colocação de pontuar o nosso mercado de fisioterapia, acho que ele está caminhando para um lugar assim que ninguém imaginava, mas que é um lugar que quem escolher, né, vai sentir um pouco mais, vai ter mais trabalho, mas também vai conseguir atingir melhores horizontes, rentabilidades melhores, com pessoas aí que entendem do assunto. Ô, Kleber, a palavra já é tua mesmo, mas eu sempre tive um cara muito observador, assim, Kleber, porque sempre quando a gente conversa, você sempre me dava muito exemplo. Puta, ó, tá vendo aquele cara faz desse jeito. Tá vendo aquele lá, ó, putz, o cara tá fazendo isso aqui, tá dando super certo lá. Eu sempre te enxerguei assim, você tem um olho muito bom pra focar. Tem gente que fica procurando problema, né? E tem gente que olha lá quem tá dando certo e fala assim, putz, isso aqui é bacana. É, é só isso, Kleber? Ou o que mais, assim, que foi o teu motor, assim, de conseguir construir o que você tem hoje também, né? Que você considera um diferencial importante e tal. Ô Bruno, algo que eu acho interessante, essa parte de observação, né? Eu creio que quem trabalha com essa parte de fisioterapia e hoje em dia, se não observar tudo que está acontecendo em volta, você é engolido, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Por exemplo, um fisioterapeuta que não entende de preferência direcional e exercício, que quer mexer com coluna, ele está fadado ao fracasso a partir de hoje em dia. Provavelmente ele vai ir para trás, né? Então, algumas coisas me chamam a atenção. Uma das coisas que me chamaram a atenção, algum tempo atrás, uns 4 anos para cá, foi que eu via
profissionais de fisioterapia que não eram tão qualificados. Olha só que interessante. Não eram tão qualificados, pelo que eu entendo de formações, é, montando umas coisas muito grandes, assim, uma maneira. O cara começando a se destacar com 2, 3 anos de formado. Eu falei, alguma coisa está errada aqui nesse meio aqui, né? E foi abrindo minha cabeça, falei assim, rapaz, eu preciso entender um pouco mais das coisas. Aí que eu comecei a pensar, aí que eu fui treinar uma pessoa para trabalhar comigo, depois de 16 anos de formado. Olha como as realidades são, né? Como que a gente estava preso. Porque, na minha ideia, eu queria ser o melhor fisioterapeuta possível, o melhor osteopata possível. Só que eu não fui preparado ao longo da vida para ser um empresário. Então, eu creio que tem muitos fisioterapeutas que eu estou falando aqui agora, eles estão se identificando comigo lá em casa, que eu estou falando isso aqui, ele está vendo? Ele fala, rapaz, ó, estou mais ou menos igual o Kleber aqui. Aí eu fui, como o Guilherme falou, delegando as funções. Fui trazendo um para fazer isso, um outro fisioterapeuta para fazer aquilo, um osteopata para fazer aquilo, babá, e fui montando a minha equipe de trabalho em cima desse processo, tá? E aí eu falei, rapaz, olha só, e não é que talvez a gente fiquei meio preso na parte técnica, que eu acho que é um erro que muitos cometem, parte técnica de ser um bom fisioterapeuta, não que é um erro para sua formação, pelo contrário, é o que vai te garantir muita coisa boa, mas eu via também que saber vender, saber gerir, né? Saber treinar o pessoal que está com você, que o Gui falou muito bem, desde a secretária, né? Até a pessoa que está trabalhando ali contigo no dia a dia, que vai receber um paciente seu, né? Até o médico que te manda o paciente mandar um feedback para ele do que está acontecendo, o que não está, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso vai dando uma abrangência maior ali no seu trabalho, e eu creio que o sucesso clínico, a partir daí, melhora muito. No meu caso, melhorou muito, né? Várias frentes. A hora que eu consegui expandir minha cabeça, que a minha cabeça abriu, que é o que a gente está conversando aqui, né? Essa união de coisas, né? Falar de marketing, falar de treinamento de pessoas, gestão de pessoas, né? O Peteca aí colocou muito bem, né? Na minha época, falar de gestão, meu pai, era, e não é tanto tempo assim, mas lá pro ano 2003, 2004, ali que eu fiz as matérias da faculdade, meu, mudou muita coisa e se a gente não pegar esse caminho aí, fica muito complicado da gente seguir com sucesso clínico e para entrar de fato na concorrência, né? Porque a concorrência está aí, né? Quantos fisioterapeutas tem aí em Rio Preto, né? Quantos tem aqui em São Carlos? Quantos tem aí em Vilhena? Quantos tem aí? Então, se você não for diferenciado no mercado de trabalho em todos esses fatores que nós acabamos de falar aqui, fica complicado de você ter um sucesso aí garantido no futuro. Ô, Thiago, o Kleber te chamou de uma coisa aqui que Pô, foi mal. eu só queria saber se você tem alguma coisa para falar. Usou o doutor antes do que ele te chamou. Se eu, se eu tenho para falar dele, do Kleber, o padre Marcelo, Tá o bom, já mais, falou. mas o mais importante daqui, que o pessoal que assistiu o podcast, o pessoal já vai sair abençoado, meu querido. Viu? Essa é a condição, viu? Ai, Te meu pego, te pego Deus. logo, logo, vai chegar a tua vez. Ah, Ai, ai. Ó, e é doutor Peteca quando for falar, não é Peteca só, tá? Por favor. Doutor Isso aí. Peteca, é. Engraçado que tem médico e paciente que vem aqui, ó, eu vim fazer uma avaliação, ó, quem me mandou no Petec, fala assim, o cara não sabe nem meu nome. ai, ai, ó, Ai, fazer uma pausa aqui no assunto para a gente tentar dar uma organizada nas ideias, assim, porque eu vou trazer algumas coisas que foram pontuadas e eu queria que vocês pensassem um pouco nisso. Aí quando eu vejo assim, o Kleber falar que ele atendia de regata e Thiago falar que ele atendia numa garagem, né? O Gui também já passou por apuros, né? Não, não tá, já roeu o osso, né, Gui? Para pegar um filezinho já já roeu muito. Eu queria que vocês parassem para pensar assim, ó. É, todas essas histórias são incríveis, são sensacionais. Mas imagina hoje, 2025, o cara começar a fazer o atendimento dele numa garagem. Você imagina hoje, do jeito que a fisioterapia está hoje, tá? Porque assim, o que a gente teve de evolução dentro da área da fisioterapia comparado com 20 anos atrás é uma coisa espetacular, absurda. Como que nossa profissão cresceu,
como que os pacientes valorizam mais a fisioterapia. Antigamente o cara não pagava particular fisioterapia de jeito nenhum, era um ou outro que pagava particular, era só convênio mesmo rodando. A fatiazinha do particular era muito fininha. Hoje a gente vê que os caras eles pagam particular, assim, uma grande parte da população paga, porque ela quer qualidade naquilo que ela está buscando. Assim. Ela sabe que tem um abismo de diferença entre o que ela pode receber por um convênio e o que ela pode receber por um particular. Então, assim, começar de uma garagem hoje, será que seria a mesma coisa que começar há 20 anos atrás? Quanto tempo que é necessário para tudo isso? Com essa quantidade absurda de conteúdo que a gente tem hoje em dia disponível na nossa mão, como é que a gente organiza tudo isso e transforma isso num plano de ação efetivo para que eu consiga crescer? E eu só estou fazendo essa pausa para pensar nisso, porque eu acho que tem alguns pilares aqui que são que foram discutidos aqui, que para mim são coisa que a gente tem que parar e pensar com muito cuidado. Parte técnica, se você não gerar resultado, esquece. Você pode fazer o melhor marketing da sua vida. Se você não gerar resultado, esquece, não vai dar certo. Só resultado é o suficiente? Não. A gente precisa sim entender de marketing e venda, né? Sem isso, o teu paciente nunca vai saber que se você consegue realmente gerar bons resultados. Você precisa entender do mínimo de processo de gestão, administração, para conseguir fazer com que o seu negócio possa prosperar de maneira equilibrada, para que você não tenha um risco em relação à quantidade de dinheiro que você vai investir e a quantidade de dinheiro que você pode faturar com ele. Então, assim, entender os mínimos requisitos de gestão são importantes. E aí eu queria colocar mais uma coisa aqui que ninguém comentou. O mundo hoje, ele está migrando. A inteligência artificial, ela vem hoje se balizando como um dos principais diferenciais competitivos em todas as áreas do mercado. E é engraçado porque a gente ainda não escuta falar sobre isso em fisioterapia, ou pelo menos não escuta falar da maneira como a gente escuta falar em todo o resto. E eu só tô fazendo essa pausa e parando para mostrar tudo isso para falar para quem está assistindo a gente que, pensando em todas essas variáveis, a gente construiu um produto novo, um produto onde a gente vai somar todas essas competências, só que não de qualquer pessoa. A gente vai somar as competências de pessoas que já validaram essas competências em seus negócios. E isso é um grande diferencial, né? Não adianta nada eu fazer um curso de como ficar rico e eu fico rico vendendo o curso de como ficar rico, né? Então, teoricamente, eu primeiro fico rico e depois eu vendo o curso de como ficar rico. Então, a gente pegou essas habilidades de todas essas pessoas que estão aqui, do Kleber, do Thiago, do Guilherme, e a gente está trazendo, associado a esse produto, grandes diferenciais de trabalho com inteligência artificial. Inteligência artificial capaz de ajudar no processo diagnóstico, no planejamento terapêutico, na análise de dados de gestão, na criação de soluções de dados de gestão, como uma ferramenta importante de marketing e venda. Então, a gente vai trazer todos esses processos dentro desse produto e a gente juntou essas forças todas porque a gente acredita que para uma pessoa que está começando ou uma pessoa que quer crescer no seu negócio, poder experimentar de processos já validados pode ser um diferencial entre um ano e de repente 6, 7 anos. E de verdade, assim, eu acredito muito nisso. E aí eu queria reforçar um pouco desse assunto, e eu vou pedir para que vocês exponham algumas coisas que eu considero super importantes, assim, que eu acho que servem como validação desse processo, que são, se vocês puderem falar alguma coisa sobre, pode ser e do negócio de vocês, tá? Pode ser faturamento, pode ser número de paciente atendido, número de horários disponíveis. Eu queria que vocês contassem, pode começar com você, Gui. O que você pode falar do teu negócio hoje em relação a números do seu negócio que podem fazer a gente entender assim, não, realmente, esses processos estão validados aí. Excelente, Bruno. Eu vou só complementar um pouquinho o que você falou, que para mim fica muito claro a informação. Bom, talvez a pessoa saiba aplicar um questionário, ela sabe aplicar um feedback,
Talvez ela até saiba olhar lá as métricas da rede social dela ou do Google. Agora, organizar essa informação, organizar esses dados para poder tomar uma decisão que gere resultado é outra história, né? Eu acho que é bem isso que essa solução que a gente tá desenvolvendo, acho que é uma das coisas que resume um pouco do que ela pode fazer pelo profissional. Falando aqui do meu negócio, a gente tem uma proposta de um atendimento mais individualizado. Então, aqui hoje eu tenho 3 fisioterapeutas que trabalham comigo formado e um estagiário. Nós realizamos todos os atendimentos, boa parte dos atendimentos, ou eles são individualizados, ou eles são em pequenos grupos. Ou seja, nós não alocamos mais do que 4 pacientes por fisioterapeuta. Isso eu me refiro ao serviço de reabilitação. Então, o nosso cliente, ou ele entra num processo de reabilitação com exercícios terapêuticos, dividindo a atenção dele com no máximo mais 3 pacientes, ou ele está dentro de um dos nossos consultórios recebendo um atendimento totalmente individualizado. Hoje a gente gira uma média de atendimento de 65 atendimentos dia com essa proposta de valor. A gente teve um crescimento do ano passado para esse ano de 24% da quantidade de atendimento. E do ano retrasado para o ano passado foi de 21%. Então a gente está crescendo. Eu até brinquei com a minha esposa, a Maibi, que é minha parceira de negócio, que se a gente não manter esse crescimento, a gente vai fechar e botar na Selic, que hoje está entregando uma taxa excelente, né? Pô, a gente tem que estar buscando crescer, mas eu me refiro à quantidade de atendimentos, tá? Com a graça de Deus, o nosso faturamento ele tem subido. Hoje a gente consegue entregar um faturamento bruto, né? Acima na casa dos R$ 100.000. Eu não tenho vergonha nenhuma, nem medo nenhum de falar isso. A gente consegue retirar uma margem bem boa desse faturamento, que fica na média de 28% ao mês, alguns meses um pouquinho mais, alguns meses um pouco menos, por conta do nosso modelo aqui tanto de tributação quanto até mesmo de formato de trabalho. A gente trabalha com prestadores de serviço, né? Então, isso tende a oscilar. Eu confesso que eu tenho tirado um pouco o pé dos meus atendimentos e há uns 6 meses influenciou um pouco no faturamento da clínica, mas é totalmente estratégico. Hoje eu atendo 5 horas por dia, porque todo o resto do dia eu estou focado em estar perto das pessoas do negócio. Passados 6 meses, eu estou conseguindo equilibrar a ausência do Guilherme nos outros horários que eu não estou atendendo. Está fluindo, está dando certo, conforme planejado. Mas a clínica funciona das 7 horas da manhã ao meio-dia, das 2 horas da tarde às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Aos sábados a gente não atende, né? Então a gente tem uma quantidade de horas bem legal assim para prestar atendimento. Aos sábados a gente dedica aqui as capacitações, reuniões, cursos da Ebrafim, que a gente tem a turma de osteopatia em andamento. E esses são um pouco dos números assim que a gente traz, cara. Se for falar um pouquinho de marketing, o nosso marketing é um marketing onde a gente não faz tráfego na nossa rede da clínica. Alguns dos nossos profissionais fazem, trabalham em posicionamento. A gente cresce mais no orgânico e num negócio chamado prospecção ativa. Hoje na clínica eu conto com um setor comercial, cara. Eu tenho uma pessoa exclusivamente só para isso. Então ela atende o lead, seja morno, frio, quente, qualquer lead. Essa pessoa, via Instagram, Google, qualquer coisa, ela é responsável por conduzir esse cliente até a clínica, fazer com que ele chegue. Se ele não chegar, vai buscar, vai ajudar. Se essa pessoa não vier de alguma forma, ainda ajuda, alguma dica, alguma orientação, alguma indicação, enfim. Isso é mais ou menos como a gente tem conseguido trabalhar aqui. Maravilha, que bom. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Doutor Kleber, se o cara quiser hoje uma consulta, quantas semanas ele vai ter que esperar? Não, não. Ô, Bruno, hoje, graças a Deus aí, eu tenho um valor alto aí de primeira consulta, sabe? Então, através do tempo, não, mas uma semaninha e meia aí, tranquilo aí, para fazer uma avaliação aí, no máximo 2 semanas aí, para fazer uma avaliação. Então, hoje eu prezo mais por
atender um pouco menos para eu conseguir gerenciar todo esse processo que eu estou colocando aqui na clínica. Mas mesmo assim, às vezes eu atendo 11 pacientes no dia aí, 12, enfim. Então, eu tenho atendido muito aí. Mas o que eu coloco, que quando eu entendi essa parte de gestão de pessoas, quando eu trouxe pessoas para perto de mim para nós trabalharmos, né, quando eu abri um pouco a mente, é a melhora dos resultados clínicos, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu manipulava, tal, melhorava a dor do paciente e o paciente ia embora daqui, né? Eu não tinha um plano de tratamento com esse paciente, com os outros profissionais aqui da clínica. Então, hoje não, hoje a gente consegue manter o paciente aqui, né? Lógico, sempre contando a verdade, não tentando amedrontar ninguém, não tentando passar nada, tudo certinho, tudo na confiança, tudo bonitinho, organizado e os pacientes confiam, então eles acabam ficando mais na clínica, né? Fica, vamos fazer um plano de tratamento de 2 meses aqui para fazer um processo de fortalecimento, papapá. Pois ele melhora, não tem mais dor, mas aí ele quer fazer um plano de manutenção. Então, você acaba tendo um lucro maior, né? Os fisioterapeutas que estão aqui comigo também conseguem trabalhar mais, então eles conseguem receber mais, né? No plano que nós fizemos estratégicos aqui, a gente tem isso. Quanto mais atende, mais recebem, etc. Então, isso é muito importante, né? Além de, não é só importante eu estar muito bem, eu receber muito bem pela minha consulta, mas todo mundo que está aqui comigo, todo mundo que está vindo junto comigo, estar também recebendo, estar feliz de estar trabalhando, estar atendendo bem e ter essas condições também. Então, acho isso que é muito importante também para todo o processo. Perfeito. Ô, Thiago, você podia falar um pouquinho da quantidade de pacientes atendidos, dos setores que vocês hoje atendem na clínica Uhum. e o que vocês estão fazendo hoje fora da clínica, que é muito legal também. Tá. Esses dias aqui eu estava até puxando, né, a quantidade de pacientes que passam por lá. Eu vou falar um pouco do último mês, só para a gente ter uma noção assim do que. Então a gente está falando de reabilitação, que um dos locais lá que mais populoso da clínica, né? Pelo espaço que a gente tem ali para destinar a esse pessoal. O Pilates também, que é uma outra ferramenta que a gente tem. O consultório, que é a parte da osteopatia e também de liberação miofascial. E a gente tem também o home care, tá? E depois eu vou falar dos eventos externos que a gente também coloca aí para poder participar, que eu acho que uma baita ideia em relação para fazer esses números girarem, né? Então, no mês de junho, se a gente contar aí os dias corridos aí de atendimento, e é claro que não posso esquecer do final de semana, né? Que a clínica não para por conta das aulas da Ibrafim também, como o Gui falou lá, de 2 a 3 finais de semana. Então, a clínica ela gira 28 dias no mês, por exemplo. Então, isso é sensacional. Então, passaram pela clínica 589 pacientes, tá? No mês passado, contando tudo, desde home care, pilates, osteopatia, liberação, reabilitação. Então, esse é o número real que eu tenho para vocês para mostrar pelo sistema que a gente tem aqui. E aí, e é claro, a nossa equipe nós somos em 14, 15 fisioterapeutas aqui na clínica. Todos têm uma história comigo ou com o Marco. Então, a gente, né, o Gui sabe bem, muito bem disso. Então, a gente tem essa questão de trazer a pessoa ali, ela pode, né, agregar de alguma maneira com o perfil, com as missões, a missão, os valores também, a cultura da clínica. E o importante, acho que é a questão também dos ambientes, criar oportunidades fora disso. A gente participa muito de eventos, né? Você estava perguntando mais sobre essas coisas de fora, Esse né? pouquinho da parte do hospital e o que vocês estão Ah, fazendo, tá. acho que é muito bacana, assim. Tá. E então a gente tem parcerias de eventos desportivos, que isso também é muito interessante, agregador, eventos de corrida, né? Eventos da medicina, da Faculdade de Medicina, que tem os jogos da Intermed. Então a gente sempre participa disso. A gente também já trabalha dentro de algumas empresas, por exemplo, a TVT é uma parceira nossa, que é uma rede de TV, onde a gente presta um serviço lá dentro de ginástica laboral também para os apresentadores, para o pessoal da edição, para todo mundo lá. E também a gente tem um grupo dentro no hospital que chama, hoje é o Alsta, mas é o Alsta IMC, que é o Instituto aqui de Moléstias Cardiovasculares, que a gente presta um serviço, né, o fisioterapeuta atende juntamente com o ortopedista, tá, no consultório. Isso eu estou falando do pós.
mas também no critério de alta, onde o cirurgião ele vai, faz a cirurgia, o fisioterapeuta passa junto com o ortopedista no leito, junto com o acompanhante, passa todas as orientações, avalia a primeira fisioterapia e como que vai seguir isso, tá? E acompanha logo depois, na próxima semana, o primeiro retorno pós-operatório. Então, isso é uma experiência muito boa. Hoje eu vou menos para o centro cirúrgico, mas dentro do meu tempo que eu consigo ir para dentro da cirurgia, também é importante, porque eu acompanho ele pré, né, cirurgia, intraoperatório, pós-operatório imediato, pós-operatório de uma semana, pós-operatório de 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, tá? E eu tenho um contato de uma rede, por exemplo, Votuporanga. Eu falo com o Ricardo lá da Fisiocor, onde os pacientes de Votuporanga vão para lá e a gente faz essa comunicação do cirurgião. Eu sou o meio de campo, fisioterapeuta com o fisioterapeuta de lá. Então, isso a gente cria uma rede e a gente vê isso cada vez mais importante. Então, um pouco aqui das coisas que a gente faz também fora dali, e além dos projetos sociais, né? Tudo o que a gente faz aqui leva um valor para instituições que trabalham em prol das outras pessoas também. Maravilha. E isso é muito legal, assim, porque essas histórias, elas são as histórias que estão, eu acho que realmente validam aí tudo isso que está sendo discutido, etc. E aí, pessoal, esse projeto, Físio X, ele não está pronto. Ele está sendo desenvolvido, mas ele já tem algumas coisas meio que estabelecidas. E aí seria muito legal se vocês pudessem comentar também, dentro da expectativa de vocês, primeiro, para quem que é o Fizio X? Gui, para quem que é esse Fizio X? Você pensa que é um produto que vai ser destinado para o cara que é recém-formado, estou querendo me colocar no mercado e tal? Ou você acha que esse produto é um produto que já está estabelecido e preciso agora de uma força para poder sair de onde eu estou, crescer e prosperar? E outra pergunta emendada nessa: quais as habilidades necessárias que um fisioterapeuta precisa ter para poder é, comprar um produto desse e usufruir o que a gente tem para oferecer para ele? Perfeito. Bruno, eu penso, cara, que ele se enquadra para os dois perfis. O que está começando e quer um direcionamento, quer errar menos. A gente vive na era do imediatismo, né? Então as pessoas elas querem realmente poder acelerar o processo. Eu acho que cabe para o recém-formado. Cabe, vai ser uma excelente ferramenta e vai evitar que essa pessoa cometa muitos erros. Só que eu vou trazer assim, quando a gente começou a desenvolver o projeto, eu vou trazer a minha dor, né? Que era a dor do cara que quer fazer um negócio crescer ou o profissional autônomo que quer poder gerar mais valor e ganhar mais, mas não sabe aonde acessar ou então como organizar essas ideias. Tudo que a gente já falou. Poxa, 12 anos batendo cabeça, roendo o osso, errando, perdendo dinheiro em muita coisa. É aquele dinheiro que você investe num curso, é aquela mentoria que você compra. Aí você compra com uma promessa, você chega lá, o cara não te deu o que você esperava. Então era a minha dor. Cara, a pessoa que tem um negócio, quer crescer esse negócio, não sabe como. Eu penso que o Physio X ou Physio X é esse o negócio, cara. É o negócio que vai estruturar os principais pilares de gestão e vai fazer a ponte entre a realização desse negócio do cara para o sucesso que ele quer atingir, para o ponto que ele quer chegar. Efetivamente, ajudar a pegar essa pessoa no ponto A e levar ela para o ponto B de uma forma melhor estruturada, para que ela cometa menos erros e possa se satisfazer melhor, ou ter melhores recompensas. Agora, em termos de capacidade, Bruno, cara, acho que essa pessoa tem que ter fome, ela tem que ter vontade, porque todo o resto a gente consegue aprender, cara. E a ideia do PhysioX é essa, né? É ajudar realmente a elevar o negócio da pessoa junto com a pessoa, ensinando essa pessoa. Agora, a vontade de vencer, a vontade de fazer, eu acho que é a principal característica que essa pessoa tem que ter. Se for falar de habilidade,
Eu vou dar destaque para a capacidade de adaptação. É a pessoa ela ter a mente aberta e a capacidade de se adaptar ao novo. Porque se a gente for falar da fisioterapia hoje, como vocês falaram, e na época que o Thiago formou, muita coisa mudou. Acho que ela tem que ter essa mente aberta para o novo. E essa capacidade de se adaptar. Ela tem que estar aberta ao novo e a capacidade para se adaptar com as mudanças que estão por vir. Eu penso que essas seriam as principais características que eu dou destaque. Perfeito. Ô Kleber, você imagina que esse físio tá chegando aí, pensando desde o cara mais experiente, tá? Até o cara mais, digamos assim, no início da carreira. Como que o Kleber, o que que você acha que o Kleber vai dar de contribuição principal para esse cara que tá entrando com a gente nesse projeto? Aonde que você vê que você vai conseguir fazer essa pessoa crescer mais e como que isso vai ajudar no desenvolvimento dela? Brunão, você sabe que eu gosto de coluna, né? E nada melhor para o fisioterapeuta ter sucesso clínico do que tratar bem coluna vertebral, tratar bem paciente herniado, tratar bem paciente com lombalgia, cervicalgia, cervicobraquialgia, crise de nervo ciático, né? Então eu creio que eu vou deixar o nosso aí fisioterapeuta top nessa parte aí, é uma das partes que eu quero ajudar bastante, que é trabalhar bem com coluna vertebral, que aí é o maior medo dos terapeutas aí. Paciente travado, paciente agudo, como que eu faço? E como que eu evoluo com esse paciente até a alta clínica, né? Então, acho que essa parte aí é muito importante. Então, eu vou ajudar nessa parte aí. Perfeito. Você sabe que as maiores franquias de fisioterapia do Brasil, elas tratam coluna, pelo menos coloca no nome, né, como o principal chamariz do negócio. E não é à toa, né? Porque é a maior demanda que existe hoje num negócio de fisioterapia. E quando a gente pensa em tratamento de coluna, a gente não pensa nem só quando o cara chega com dor na coluna, né, Kleber? O cara que chega com dor no quadril, o cara que chega com dor no joelho, o cara que chega com dor no ombro, no cotovelo, né? Como que. E o Kleber tem muita experiência com isso, né? De como que você utiliza a estratégia, né, de trabalho de coluna, né, Kleber? Para poder ajudar no processo de reabilitação desses segmentos, mesmo que sejam segmentos à distância, né? Não, com certeza, né? A coluna aí é a base de tudo. A inervação parte dali, e com certeza tem muita relação com as dores aí nos membros também, enfim, né? Vamos tratar uma cervical para melhorar uma epicondilite, o que vem de encontro com a nossa base de osteopatia também, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena aprender a trabalhar bem aí com esses segmentos aí, você acaba atingindo o corpo todo aí. Maravilha. Tiago, além da osteopatia, que todo mundo que te conhece, pelo menos o cara que não te conhece no dia a dia, acha que o Tiago só faz osteopatia na vida dele e vive isso 24 horas, mas não é só isso, né, Tiago? Tem uma outra parte aí que o pessoal, de repente, pelo menos acho que a maioria do pessoal que acompanha a gente talvez não te conheça tanto por esse outro lado, que é a parte de reabilitação pós-operatório, né? E, e essa tua experiência, por exemplo, com reabilitação funcional que se hoje está falando um pouquinho mais sobre isso, há quanto tempo já que você está fazendo isso aí todo dia no teu dia a dia, né? Quanto tempo que já está e como que você acha que isso faz a diferença para um cara que está querendo montar um negócio de fisioterapia? Então, hoje, acho que a pergunta ela me remete assim ao meu dia a dia, realmente, e é onde eu tenho uma maior contribuição em relação a isso, porque hoje a gente começa a falar de pacientes com dor, e aí a gente começa a fazer divisões sobre padrões de dor. Hoje a gente fala sobre bandeiras, bandeira amarela, bandeira verde, bandeira laranja, bandeira vermelha, né? A gente fala sobre perfil de paciente, a gente fala sobre protocolos de pós-operatório. A gente fala sobre reabilitação funcional, trabalho de trabalhar, saber trabalhar com dor, saber trabalhar com exercício, saber trabalhar com terapia manual, saber utilizar um guideline atualizado para saber quais são as melhores referências que a gente tem dentro dos nossos protocolos. Ou seja, é um contexto inteiro para falar assim, ó, é assim, é por esse caminho que você vai. Igual o Guilherme falou, do A para o B, do B para o C. Então a gente vai ajudar a caminhar, porque quando chegar um paciente
que a pessoa nunca viu na vida. Então, pegando pela dor dos outros que já passaram por isso, acho que a condição ela fica muito mais fácil. Que é isso que a gente tenta fazer, é valorizar o nosso trabalho. Essa que é a condição. Ninguém aqui sai por ali arriscando e fazendo o que acha que tem que fazer. Na verdade, a gente está falando de um produto que vai inovar e que vai conseguir oferecer desde como abordar um paciente, de como analisar o contexto, criar um pretexto para atingir os resultados. E aí a gente vai conseguir realmente aí ter essa força dentro de como aplicar um exercício, de como fazer tudo isso, baseado em tudo isso que a gente tem de bom dentro da fisioterapia. Mas isso não vem mastigado, não estava tão mastigado assim. A gente foi pegando o que é bom dali, o que é bom daqui, e isso dentro da prática clínica, ela foi mostrando para a gente que realmente isso nos traz resultados. A gente entrega o que tem de melhor na fisioterapia, né? E a gente vê que as evidências elas vêm crescendo muito disso, muito, muito no Brasil. E a gente busca estar perto de pessoas que queiram fazer isso também. E eu tô do lado de pessoas que pensam assim também. Cada um com a sua parte, cada um com a sua condição para a gente conseguir, para a pessoa falar assim, pô, eu vou lá no Físio X ou no Físio X, como o Gui falou, e falar, cara, realmente é um produto diferente, é um produto que se eu penso em alguma coisa eu tenho a resposta, e aí as coisas elas vão se encaixando melhor. E esse produto também é para a pessoa que quer virar referência no lugar que ela está e ainda não encontrou um caminho, tá? A pessoa está escondida, a pessoa está ali, ela é boa, mas ela precisa sair do casco e ela precisa ser referência. E para ser referência, cada um aqui tem um pouco da sua contribuição, da sua estratégia, dos seus planejamentos, das suas mentorias e do contato fácil, que isso que é o mais importante. Aqui ninguém tem muita vaidade e a gente está disponível assim como sempre foi, né, desde o começo. E eu vejo assim. Maravilha. A gente está com o nosso tempo aí super no finalzinho, mas eu queria, Guilherme, que você complementasse isso e falasse do que a gente pode fazer para tratar numa clínica um dos maiores problemas de saúde pública que a gente tem no Brasil hoje, que é dor crônica, né? E o que que você pensou sobre isso para esse projeto? E aí eu já queria emendar, assim, queria que você falasse um pouquinho disso e se você pudesse dar um conselho para o fisioterapeuta que está assistindo hoje, enfim, o que que você diria para esse cara aí que está buscando uma solução também para a carreira dele, para a vida dele? Dor crônica é o maior desafio da vida do clínico e o fisioterapeuta se tornou imprescindível para lidar com esse paciente, né? Para mim, o maior desafio e o melhor caminho para essa pessoa, para esse fisioterapeuta poder trabalhar com isso, é ele conseguir organizar o mundo complexo do paciente crônico. Eu começaria dizendo que é o perfil do paciente. Eu não falo nem o tipo de dor. É o perfil do paciente. Com qual perfil de paciente você está conversando? É uma pessoa mais racional, uma pessoa mais emocional? A partir disso, com qual tipo de dor você está lidando dentro das suas 11 subcategorias? E assim, como que a gente consegue conciliar isso a partir desse mapeamento com as competências do fisioterapeuta? Eu acho que é aí que está o abismo, né, cara, entre o fisioterapeuta lá dentro do consultório avaliando o paciente e depois ele aqui pensando como que eu vou trabalhar com esse cara. Porque o fisioterapeuta, ele está ensinado a olhar para o paciente através do aspecto patoanatômico. E ele não consegue fazer essas associações de mapeamento de perfil, de nível de tomada de decisão, por mais que a gente hoje tenha ferramentas, e a gente estava conversando disso esses dias, que entregam esse tipo de coisa. Mas aí você vai pegar uma ferramenta, sem citar nomes aqui, ela te entrega 37 perguntas para você fazer para um paciente, e outra ferramenta mais 20 e a outra mais 23. E aí você precisa, no meio dessas, nem fiz as contas aqui, mas dessas 90 perguntas, buscar associar com quem que você está lidando para partir da prescrição. PhysioX é isso.
te ajuda a encontrar o perfil com quem você está conversando, que tipo de problema que você está lidando e qual é o melhor caminho para que você lide com aquela situação. E melhor, nada engessado, com a possibilidade de você ir ajustando isso conforme a rota, conforme o andar da carruagem. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas foi o que me veio à mente aqui. E aí, para dar. Você me falou da mensagem, né, Bruno? Deixar uma mensagem final? E é um conselho, uma mensagem, enfim. Tá. Cara, assim, ó, eu tenho uma frase que eu leio ela todos os dias, porque a vida do empreendedor, como meu avô falava, de hora em hora é um soco na boca do estômago. E tem uma frase que diz assim, eu não sei o nome do autor, cara, eu escutei num podcast, assim, e eu achei o máximo, e eu escrevi isso e eu leio todo dia, que é assim, ó, não existe decisão certa ou errada, existem decisões difíceis. Faça delas a melhor decisão da sua vida. Isso reflete muito o que a gente vive como empreendedor, né? Porque todo dia você precisa tomar uma decisão. E, e faz sentido. Talvez ela não seja uma decisão certa ou errada. Talvez ela seja uma decisão realmente difícil. E por mais difícil que seja, você tem que pegar aquela situação e tornar aquela situação a melhor possível para que você possa no dia seguinte acordar e tocar o barco. Eu acho que eu deixo esse recado, que é algo que me ajuda, me faz ter um pouco de tranquilidade quando surgem os problemas ou quando eu preciso tomar uma decisão difícil. Maravilha, belíssima frase. Faz muito, muito bom. Doutor Kleber, o que você poderia dizer para qualquer colega aí que está assistindo a gente agora, se você pudesse compartilhar um conselho, um pensamento, enfim, fala aí Ô, tua. Bruno, tá. Cara, eu só queria ter essa assessoria aí há 20 anos atrás, quando eu comecei. Então, eu falo para ele, se você tivesse a oportunidade de ter pessoas aí experientes, pessoas com know-how aí no assunto, clínica de fisioterapia, tratamento de dor, tratamento de coluna, reabilitação clínica, administração, marketing, posicionamento pessoal, Instagram, mídias sociais, cara, você é bem-vindo aí ao nosso grupo, eu acho que vale muito a pena. Até eu tô com vontade de aderir ao grupo aí, viu, Brunão? Que se espera aqui, ó, na assessoria, meu Deus, aí eu vou virar um foguete. Mas brincando aí, vai ser um prazer a gente poder contribuir aí para o seu sucesso clínico e você tendo sucesso, você é o nosso sucesso também. Então, eu acho que vale muito a pena. Vamos para cima. Maravilha, Kleber. Isso aí. Eu também queria muito ter isso há 25 anos atrás. Tiago, Que mesma coisa. coisa. Queria que você falasse um pouquinho também aí, o que você poderia dar um conselho, enfim, Opa. alguma coisa para ajudar essa galera aí que está assistindo a gente. A primeira coisa, empreender é se foder um pouquinho por dia, né? Então, todo dia você acaba acontecendo isso. E também o segundo conselho são três. O segundo é que você esteja perto de pessoas que também sonhem como você sonha, tem as suas referências, tem a admiração. E a gente está aqui falando de pessoas que eu admiro pra caramba e também me espelho o tempo todo, por isso que a gente fica perto de pessoas melhores que a gente para a gente conseguir crescer. Isso é bom demais. E vou deixar uma frase aqui da diretora da Siemens que eu achei bacana. Às vezes pode ser desconfortável mudar de direção, mas essa mudança nos permite prosperar. Então, isso vem de encontro em vários momentos da minha vida também. Então, estamos aí para transformar vidas, transformar sonhos e vamos para cima aí, como o Padre Marcelo falou. Galera, obrigado demais aí a presença. Valeu. Acho que foi um bate-papo aí super produtivo. É, os pilares que foram levantados aqui, eu acredito que são o presente e o futuro da nossa profissão, e o futuro, porque se a gente for pensar que
capacidade técnica de gerar resultado, venda e marketing, administração e gestão e inovação e tecnologia, para mim a gente está falando aí sobre os pilares que vão realmente fazer um fisioterapeuta poder mudar de patamar no futuro. Então, eu fico muito feliz, assim, muito honrado de fazer parte desse grupo. Espero contribuir também a minha maneira, que não é com a mesma experiência de vocês, mas eu também acho que eu tenho muita coisa para acrescentar aqui nesse projeto. E em breve, galerinha, a gente vai ter aqui todas as informações disponíveis para vocês e comece a pensar que a gente está falando de um ecossistema que envolve. E essa é uma questão que eu penso muito na Ibrafin, que a Ibrafin ela faz parte de um ecossistema onde a gente tem ensino de base de excelente qualidade e capacidade de desenvolvimento dessa pessoa e colocação no mercado de trabalho. Eu acho que o FisioX ele vai entrar exatamente como o ponto da ligação que estava faltando entre a Fisiocor, por exemplo, que aí é uma outra história, que a gente está dando uma marca, está dando outras coisas, mas eu acho que tem que ter uma transição sobre isso, e ninguém precisa chegar numa franquia, a pessoa pode parar aqui, caso ela ache que isso aqui é suficiente, mas eu acho que dentro do ecossistema do que a gente faz de ensino e capacitação, né, para a pessoa poder se desenvolver, eu estou muito seguro e confiante que esse era o eixo que estava faltando para a gente poder fechar esse ecossistema e nada melhor do que vocês participem disso aqui com a gente, porque acho que esse vai ser o maior diferencial de tudo que a gente tem para apresentar. Galera, o Instagram de vocês aqui vai ficar disponível para todo mundo que quiser bater um papo, quiser saber mais, quiser tirar dúvida. Obrigado mais uma vez pela presença e participação de todos vocês. Valeu, até a próxima, galera. Valeu!